a partir do versículo 16. Aliás, bota o 13 também. 13 e pula para o 16. Gálatas, capítulo 5, né, versículo 13, de 16 em diante. A gente começou uma série falando sobre o Espírito Santo. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, só que agora eu vou entrar mais, né, no Novo Testamento mesmo. Eu estava vendo um pouco profecias a respeito, profecias e cumprimento, né, do Espírito Santo, até para entrar nessa parte do agir do Espírito Santo na igreja. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, quero falar um pouco sobre frutos do Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Eu sei que não vai dar tempo de entrar sobre tudo, mas eu quero até fazer um paralelo em relação a isso, e eu creio que Deus vai edificar bastante sua vida. Então diz assim na palavra do Senhor, capítulo 5, versículo 13, depois a gente pula para o 16. 13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Amém? Quem é livre aqui? Levanta a mão. Você foi chamado para a liberdade. A gente falou um pouco sobre isso ontem. Vocês foram chamados para a liberdade. Agora tem um negócio. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Versículo 16. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja aquilo que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, elas são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, algumas versões vai estar aí, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Alguns está aí glutonarias, né? Se não me engano, acho que tem expressões glutonarias. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas, o quê? Não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Algumas Bíblias vai estar aí benignidade, não é isso? Benignidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o quê? E o quê? Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. O que nós aqui estamos falando de desejo, em algumas versões tem concupiscências. Não é isso? Concupiscência é o anseio de satisfazer vontades carnais. A isso, antigamente usava a expressão concupiscência. Como hoje ninguém usa essa expressão, né? Ninguém sabe o que é isso. Então, desejos da carne. E aí diz assim: se vivemos, no versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Fecha teus olhos, baixa tua cabeça, vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado por estar aqui, mais uma vez. Nós tivemos, ó Pai, desde sexta-feira, desde ontem, estamos, ó Deus, te buscando. Ontem, ó Deus, naquela vigília abençoada, Deus, em que passamos 7 horas seguidas, louvando, adorando, orando, engrandecendo o teu nome. E ali, ó Deus, tu se manifestasse. Estamos aqui novamente, Pai. Agora, ó Deus, de novo, lendo a tua palavra. E eu peço a ti, em nome de Jesus, nos dá direção nela, nos dá, ó Deus, compreensão dela. E que teu Espírito Santo seja aquele que fala, teu Espírito Santo seja aquele que usa, teu Espírito Santo seja aquele que convença, teu Espírito seja aquele que transforma, que traga graça, que traga paz, que traga transformação, que traga inquietação, que traga, ó Deus, consolo a todos que ouvem essa mensagem, seja aqui no Espaço Gospel, seja aqueles que a ouvirão e verão pela televisão. É assim, Deus, que eu oro pedindo a tua bênção e o teu agir, no nome santo, precioso e glorioso
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Galera, olha só, a gente está falando sobre o Espírito Santo. Então, só para você pegar ali a linha, eu falei aqui dois temas, expliquei aqui 2 temas importantes em relação ao Espírito Santo. E vai ter muita coisa ainda para a gente falar. Estou com medo de não terminar até o final do ano, mas a gente termina, a gente tenta, faz uma força, a gente tenta. Então, olha só, a primeira coisa que eu falei para vocês é que, como um cumprimento da profecia, lá de Joel, onde havia um anseio de que o Espírito Santo viesse sobre todos, que todos fossem cheios desse Espírito, que todos fossem usados pelo Espírito, todos se leiam, todos aqueles que têm uma aliança com Deus. Então, como um cumprimento disso, aconteceu Atos capítulo 2, que foi o dia de Pentecostes, né? Pentecostes era uma festa que já existia, então o Pentecostes era uma festa judaica que já existia. Então, naquele dia, houve o cumprimento de uma profecia, o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que tinham uma aliança com Jesus, e naquele dia, inaugura-se o agir diferente, distinto, do Espírito Santo na vida da igreja, em Atos capítulo 2, agora não mais usando pessoas isoladamente, não mais usando pessoas especificamente, mas usando a todos. E aquela profecia, aquele anseio lá de Números, de Moisés, em que todos fossem profetas, nós vemos que uma das ações do Espírito Santo é nos transformar em profetas nessa geração, amém? Então você é um profeta, né? Um profeta, uma profetisa, que é o feminino correto, né? Feminino de profeta é profetiza. Às vezes as pessoas usam equivocado, mas o profeta é um profetiza nessa geração, amém? Nessa geração. Então você é uma pessoa que vai ser usada por Deus, usado por Deus, para anunciar as palavras, as visões, aquilo que o Senhor tem para esta geração, para a mudança, para a transformação dessa geração. Você está disposto a isso, sim ou não? Está disposto ou não? Porque o Espírito Santo quer te usar para isso. Ele te selou para te transformar mesmo em um profeta nessa geração. Segunda coisa, que eu falei ontem é o seguinte: o que é que o Espírito Santo vem a fazer em mim e você, ele já começou a operar através de Jesus. Porque a palavra de Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus, quando iniciou a sua obra, né, ele passa pelo batismo ali, e naquele momento que ele é batizado, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus, né, todos viram, né, através da representação física de uma pomba, e ali houve uma profecia, o cumprimento também de uma profecia, de que aquele ali, o Messias é aquele que era ungido mesmo, ungido pelo Senhor, aquele que era levado pelo Espírito Santo. Então Jesus, a partir dali, inicia sua obra. A gente viu ontem na vigília, que quando ele chega, né, numa sinagoga judaica, ele abre o livro de Isaías, onde lê aquela passagem: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E naquele momento ele diz: olha, está cumprida aí a profecia. Então, naquele momento diz assim: ele me ungiu para trazer boas novas, ele me ungiu para trazer libertação, ele me ungiu para tornar pessoas escravas em livres. E Jesus fez isso na minha vida, na sua vida. A gente viu que é o cumprimento da profecia mesmo, de que o Senhor nos libertaria, nos pagaria nossas dívidas. Então todo aquele que efetivamente tem uma relação com Deus, se você um dia entregou a sua vida a Jesus, isso é sincero, não é de boca para fora, porque tem muita gente aí que vem de boca para fora. Tem muita gente que diz: eu sou de Jesus, mas o coração não está entregue a Deus. O coração não está depositado nas mãos do Senhor. E o que define a nossa vida não é muitas vezes aquilo que falamos, porque falar é fácil. Falar é fácil. O que é difícil é viver. E nós só vivemos quando aquilo que nós falamos a respeito daquela entrega ao Senhor é genuína, é sincera. Eu entrego mesmo, Pai, a minha vida a Ti, eu reconheço a Ti não só como meu Salvador, mas aquele que é dono da minha vida, Senhor da minha vida. Então naquele momento, todos nós, né, que entregamos, a Bíblia diz em Efésios 1,
que nós recebemos o Espírito Santo como um selo da promessa, penhor, garantia da nossa herança. Que herança? Um dia estaremos com o Senhor na glória. E a Bíblia diz que, lá em Isaías 61, que todos esses seriam feitos sacerdotes, ministros desse Evangelho. Então, olha só o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, presta atenção. O Espírito Santo quer te transformar em profeta dessa geração, amém? Profeta dessa geração. O Espírito Santo quer te transformar em sacerdotes para você interceder para essa geração, interceder, e para você ser representante, ministro do Evangelho, representante de Deus aqui na terra. Olha que responsabilidade, a responsabilidade de ser cristão, responsabilidade e privilégio, o privilégio de, por Deus, se levantar como um profeta na geração, sacerdote dessa geração. Por isso que a gente tem que ter compaixão mesmo por aqueles que não conhecem Jesus, compaixão, sentir isso, pulsar no nosso coração aquilo que pulsa no coração do Senhor, que é profunda compaixão. Toda vez que Jesus ia fazer um milagre, toda vez que Jesus fazia um milagre, ele não fazia por espetacularização, ele fazia por profunda compaixão. Profunda compaixão, se sensibilizando da dor, do sofrimento e da luta daqueles que se aproximavam por ele. E por essa razão ele fazia coisas maravilhosas para, através daquele ato de amor e compaixão, glorificar o nome do Senhor. Então, aliás, esse é o princípio da ideia, né, de por que acontece milagre, por que acontece quando isso é genuíno, quando isso é verdadeiro. Então, você, presta atenção, o Espírito Santo quer agir na igreja e transformar a igreja em aquela igreja que profetiza acerca do Senhor. Profetizar não é vaticinar futuro, não é predizer futuro, necessariamente, pode ser, mas não necessariamente. Profetizar é anunciar a palavra de Deus. Então essa é a ideia. Essas palavras, quando são a respeito do futuro, são para causar transformação no presente, porque essa é a questão. Então, nós como igreja do Senhor somos levantados por esse Espírito para profetizarmos a nossa geração, falarmos nessa geração, sermos sacerdotes dessa geração e sermos ministros do Evangelho, embaixadores. Você é embaixador, você é embaixadora deste reino de Deus, que o reino de Deus começou em nosso coração, começou em nossa vida e haverá de ser consumado quando o Senhor voltar e estabelecer definitivamente o seu reino. Amém, galera? Amém mesmo? Então, mas você já é embaixador desse reino. Então, como você tivesse, a Bíblia chama a mim e você de somos peregrinos. Esse mundo que nós vivemos, ele é um mundo onde está no maligno, é um mundo que está, sabe, com valores, com coisas distorcidas. Mas nós, como um ministro de um país, representante de um país, estamos aqui para representar um reino justo, um reino de amor, um reino de graça, um reino de bondade, o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pronto. Só que tem um detalhe. Aí onde é que entra aqui a questão de hoje. Então hoje o que é que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero trabalhar a ação do Espírito em nós, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí a gente tem muita coisa para falar, muita. Só que tem dois temas em relação a isso, dois temas que são assim óbvios, são evidentes. Quando se fala sobre qualquer coisa do Espírito Santo, há duas coisas que se lembram logo. A primeira que se lembra é dom do Espírito Santo. A segunda que se lembra é a questão de fruto do Espírito Santo. Então eu vou trabalhar um pouco isso. Hoje provavelmente eu não consigo entrar em dons. Aliás, não vou entrar, já sei. Eu não vou entrar em dons. Eu vou falar sobre fruto do Espírito. Amém? Então olha só, querido, esse texto é fantástico. Porque no versículo 13, ele diz assim, que nós fomos chamados para liberdade. Eu e você fomos chamados para liberdade. Cristo nos libertou. Só que a partir daí, ele diz assim, agora, não usem da sua liberdade para dar ocasião à libertinagem. Não usem da sua liberdade para dar ocasião
novamente tem um texto aqui ainda, em Gálatas, que diz assim, para voltarem à escravidão. Então isso é fantástico. Uma das coisas mais importantes em termos de responsabilidade é quando você é livre. Quanto mais livre, mais responsável você é. Quanto mais livre, mais responsabilidade se espera de você. Eu me lembro quando eu fico pensando quando, por exemplo, o pai viaja. O pai e a mãe viajam em relação ao adolescente. Deixa a casa na mão do adolescente. Olha, papai e mamãe vai viajar. Você agora vai ficar, né? Você vai ficar aí com a casa, tal, presta atenção, não sei o quê. Então, ali é um momento onde você está livre, mas é onde se espera mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Porque quanto mais livre você é, mais responsável você tem que ser. Porque quando você está sobre o jugo, quando você está sobre o jugo de algo, você não tem mais opção. Você não tem opção. Porque você está sobre o jugo. Aquilo que você está fazendo não é por deliberação, é porque está sobre um jugo, controlando. Quando você está livre, é onde a partir daquele momento se expressa o que efetivamente você pensa, o que efetivamente você faz. Por exemplo, se você, até então, você, por exemplo, estava falando sobre, na formatura do GEL agora, eu dizendo, olha, até aqui, você não tem escolha. Depois da primeira vinha a segunda série, depois da segunda a terceira. Você não tem escolha, o seu caminho é este. Mas quando acaba o segundo grau, quando acaba o ensino médio, aonde começam as suas maiores decisões. Porque a partir de agora você tem um leque de escolhas. Você pode fazer o que você quiser. E aí onde começam as suas decisões, suas responsabilidades. Quanto mais livre você for, mais responsabilidade você precisa ter. Ou seja, porque a partir de agora, suas decisões vão construir. Aqui não já está mais sobre aquele jugo quadrado. E aí onde é que começa o mundo a distorcer? Porque uma das coisas que mais o mundo faz é distorcer. Porque a noção de liberdade que o mundo prega é a irresponsabilidade. Percebeu isso? Porque eu sou livre para fazer o que quiser, mais irresponsável que seja. Então a noção de liberdade, ela foi distorcida para uma palavra que, em vez de liberdade, é libertinagem. O que é libertinagem? É quando usamos da liberdade irresponsavelmente. Isso é libertinagem. Porque a Bíblia diz, olha, não sejam libertinos. Vocês foram livres. Mas a partir do momento que dou a vocês liberdade, eu dou também a responsabilidade. A responsabilidade agora de escolher me seguir e andar nos meus caminhos por entender que este é o melhor. Então, quanto mais livre você for, mais responsável você precisa ser. E se o Filho nos libertou, Ele quer construir em mim e você uma atitude responsável. Então, aprenda isso, guarde isso na sua mente. Liberdade implica em responsabilidade. Liberdade não é agir ilimitadamente, não é agir sem direções, sem parâmetros. Liberdade é você agir sem o jugo, mas por escolha, sabendo que cada escolha sua vai ter consequências, que cada escolha sua vai repercutir na vida, naquilo que eu estou construindo para você. Jesus nos fez livres, nos libertou da escravidão, pagou as nossas dívidas e nos deu a oportunidade de agora, nascidos diferente, nascidos pelo Espírito, podermos construir uma vida abundante. Amém? Que eu e você usemos da liberdade que Deus nos deu para vivermos conforme a vontade do Senhor. Só que aí onde é que entra o problema que ele fala aqui? No versículo 16, ele diz, vivam pelo Espírito. Só que tem um problema, a carne se opõe ao Espírito. Então o que é que ele está falando aqui? Ele está falando da luta que todo crente de verdade vive. Da luta que todo crente de verdade vive. Querido, olha só. E uma vez eu disse isso na escola bíblica, nem lembro quando foi. Todo cristão, quando ele é realmente cristão, ele vive uma luta. Todo cristão, quando ele é genuinamente cristão, ele vive uma luta em si.
Por quê? Porque é o seguinte, ele entregou a vida de Jesus. Quando isso é sincero, isso é verdadeiro, há uma regeneração, uma nova vida, uma nova oportunidade. Só que a mudança aconteceu na gente. O mundo que a gente vive continua em pecado. O mundo que a gente vive continua desonesto. O mundo que a gente vive continua sendo mentiras. O mundo que a gente vive continua sendo injusto. O mundo que a gente vive continua cheio de valores distorcidos, continua do mesmo jeito. Então, nós, até então, vivíamos hábitos, condutas e posturas que muitas vezes eram contrários a Deus. Muitas vezes contrário a Deus. A expressão aqui, que é usada por carne, implica em valores, condutas, hábitos, posturas, desejos, que eram próprios de uma vida de quem não conhecia Deus. Então ele diz o seguinte, que toda essa realidade que nos cerca e que muitas vezes construímos em nós, porque muitas vezes a gente tem hábitos, a gente tem desejos, tem atitudes, desejos distorcidos, porque a concepção de desejo é uma concepção de associação. Como assim uma concepção de associação? Você correlaciona momentos de prazer a algo agradável para você. Toda vez que você visualiza aquilo, o seu corpo já associou, a sua mente já associou a prazer. Então você ali libera hormônios, libera neurotransmissores que fazem você desejar isso cada dia mais. O problema é que, quando eu me converti, tudo isso continua existindo na minha vida. E a partir de agora, eu não vou ser mais, por isso que a Bíblia diz aqui, ele diz aqui, vocês não vão fazer mais aquilo que desejam. Vocês vão assumir agora uma postura de opção, de dizer assim, tudo isso que foi associado à minha vida, daquilo que eu podia fazer, uma vez que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu vou lutar contra isso. E eu não vou mais viver isso. E a respeito dessa luta que ela fala. E todos nós passamos, queridos. Olha só, deixa eu dizer uma coisa a você. Não é porque você é muito crente de verdade, sabe, crente do fogo, poderoso, cheio de poder, lavachúria. Não é porque, entendeu, você é assim, entendeu, que você não passa por essa luta. Que você não passa por essa batalha. Que você não passa por esses conflitos. Às vezes, os conflitos é que mudam. Às vezes os conflitos é que mudam. Até porque você vai, aos pouquinhos, você vai encarando na sua vida coisas e vendo na sua vida coisas que você não via antes. Que você não prestava atenção antes. Então, eu me lembro que logo que eu me converti, eu vivia profundos conflitos. Profundos e grandiosos conflitos. Conflitos desde aí para um show, para uma farda, uma bebida. Conflitos. O que acontece? Ali eu fui vencendo conflitos. Mas eu vivo hoje muitos outros conflitos. Não os mesmos que eu vivia há um tempo atrás. Mas conflitos diferentes, que cada vez mais você vai encarando na sua vida resquícios disso. Resquícios de hábitos, atitudes, associações de prazer que eram antigamente totalmente desconexos com a vontade de Deus e que você vai descobrindo em você. Cada vez que você vai se aproximando de Deus, você vai descobrindo em você. Você vai vendo, rapaz, pois é, bicho, eu não sabia que eu tinha isso. Eu não sabia que isso era tão atentador à santidade de Deus. Como eu tenho que lutar contra isso? Como eu tenho que batalhar? E a gente vai viver isso. E querido, isso é uma luta que você vai ter até o dia da glorificação. Até o dia que você for glorificado. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Ei, você vai viver em batalha sempre. Você vai viver em batalha sempre. Sabe qual é o problema? A gente quer, assim, às vezes a gente diz, eu vou estar um dia, quando é que eu vou estar em paz? Eu vou estar em paz, assim, neste mundo, quando eu vencer todos os meus pecados, e eu agora não vou ter conflito nenhum para ser crente. Meu irmão, isso só vai ter no dia que você for glorificado, brother. Porque enquanto você viver aqui nesse mundo, você vai ter essas batalhas. Sabe qual é o problema? Alguém um dia pode dizer, você pode fazer um dia dizer assim, eu chuto o pau da barraca e não quero mais lutar. Chuto o pau da barraca e não quero mais lutar. Ou então pega um caminho alternativo.
um caminho alternativo, mas um caminho suicida, que é o caminho da hipocrisia. O cara, por exemplo, está num culto como esse, e a cabeça lá, não sei aonde, lá no WhatsApp, pensando na vida. Então, é o caminho da hipocrisia. É o caminho de quem tentar buscar a Deus na simples aparência. Ou, brother, ou você assume essa luta, velho. Ou você assume essa luta. Ou se entrega os pontos, meu irmão. Agora, se você entregar os pontos, ela pode ser desde a hipocrisia, ou se afundar. Agora, uma coisa eu sei, só existe um caminho de bênção, de paz. É quando você assume essa batalha, assume essa luta, e você vai dizer diante de Deus assim: Senhor, a obra que tu operaste na minha vida é maior do que tudo que influenciou a minha vida estar aqui. Amém, querido? A obra na cruz foi muito maior do que qualquer influência que esse mundo teve sobre mim. Qualquer influência que esse mundo teve, desde a minha concepção à realidade que eu vivo. Então você tem que assumir isso, velho. Assumir isso de verdade. Eu e você chamado a dizer assim: eu não vou viver, sabe, perdido. Eu não vou viver perdido. Eu vou deixar que o Espírito Santo me guie, me dirija, e eu assumo essa luta diante de Deus. E é por essa concepção que a Bíblia diz: e nós somos mais do que vencedores. Porque, meu irmão, só vence quem luta. Só vence quem luta. Como é que você quer ser vencedor sem lutar? Ser vencedor sem luta. Como é que você quer vencer, meu irmão, sem batalhar? Em Cristo, e pela obra que Ele fez na vida da a gente luta e é mais do que vencedor. E a segurança que nós temos é que, se Cristo venceu, Ele venceu por mim e Ele vai nos ajudar. Ele vai nos fortalecer. Ele vai estar com a gente. Amém, queridos? Amém mesmo? Então luta, meu irmão. Luta. Enquanto você tiver essa luta no seu coração, é sinal de que você está querendo acertar. Enquanto você tiver essa luta no seu coração de se indignar contra o pecado que há em você, sabe, se entristecer contra o pecado que está em você, enquanto você tiver isso no seu coração, isso é bênção na sua vida, isso é sinal de que você não entregou os pontos, e você que está batalhando, você está na batalha. Por isso que isso aqui é bênção. A coisa ruim é quando você se depara com um cara que brother, acabou, velho, acabou a frieza geral. Não quer mais viver essa luta, se entregou, velho. Se depara, por isso que a expressão que a Bíblia usa é: aquele que vive pecando, vive no pecado. Ele se entregou ao pecado. O pecado não lhe causa mais inquietação. O erro não mais, sabe, trabalha na sua vida, não mais traz dor à sua vida. Mas enquanto, querido, você não aceitar isso em você, ainda que às vezes você caia, mas acidentalmente você cai, mas você diz: eu não aceito isso, eu vou lutar, batalhar, é sinal de que o Espírito Santo ainda lhe inquieta, de que você não extinguiu esse Espírito na sua vida. O Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Então glorifica a Deus enquanto você tiver esses conflitos, e pede a Deus força, peça a esse Espírito para lhe fortalecer, lhe sustentar, ser guiado por esse Espírito, para que você supere e vença. E aí, suas lutas sejam lutas diferentes, suas batalhas sejam batalhas diferentes, e quando chegar o grande dia do Senhor, você será mais do que vencedor. Amém? Vencedor. Agora, a bênção é que esse negócio já está prometido, você vai vencer, velho. Você vai vencer, só luta. Luta. Agora, a vitória já é certa. Então, quando não entrega os pontos, batalha, sempre você vai viver isso. Você sempre vai viver isso. Isso não pode tirar de você, sabe, o gozo pela vida. Isso tem que ser um estímulo para a vida. E você olhar para trás e dizer assim: eu não sou mais o homem que eu era. Eu não sou mais a mulher que eu era. Eu não sou mais aquela pessoa. Isso faz também você olhar para frente com estímulo. E daqui a uns anos, daqui a alguns dias, a pessoa na qual eu vou me tornar será muito melhor ainda do que a pessoa que eu sou hoje. O nome disso é processo de santificação. Processo de santificação, que o Espírito Santo opera no dia da regeneração, quando nós entregamos a vida a Ele. Isso termina apenas no dia da glorificação, quando estivermos com o Senhor em glória. Esse processo, bendito o homem que está vivendo esse processo.
Bendita a pessoa que está vivendo essa luta. Bendito, querido, se você vive isso, e eu sei que você vive, eu sei que eu vivo, eu lhe peço, em nome de Jesus, alegre-se em Deus, alegre-se em Deus. Sabe, fortaleza, porque é sinal, meu irmão, que você está vivo espiritualmente. Sinal que você está vivo espiritualmente, você está batalhando, querido. Então que o Espírito Santo agora lhe fortaleça, lhe restaure, lhe reanime, levante vocês e diz assim, eu não vou entregar os pontos não, porque a minha vitória já está garantida para a glória do Senhor, amém? Já está garantida, velho. Fica firme. E se você, meu irmão, não sabe o que é isso, entrega a tua vida hoje. E você vai ver, lá na frente, você sendo sim, uma pessoa melhor do que é hoje. Você vai vendo sim, passo a passo, paulatinamente, Deus operando na tua vida. E você vivendo coisas com o Senhor, vendo lutas, batalhas, umas fortes, outras pequenas, umas vencidas, outras que vai ser nova, mas você vai vencer, entendeu? Mas você vai ver Deus agindo na tua vida. E quando você encara isso de uma forma real, você se alegra. Aí onde é que vem a galera? Glória a Deus, porque eu venci. Glória a Deus, porque aquilo que antigamente me machucava, eu venci. E a minha oração é que Deus faça isso na tua vida, amém? Deus faça isso na tua vida, querido. E Deus vai fazer isso na sua vida. Porque isso é real, ele fala dessa batalha. Então, a partir daí, é por isso que ele diz assim, olha, se você, no versículo 18, diz assim, se vocês são guiados pelo Espírito, então sejam guiados pelo Espírito, assuma as batalhas da sua vida, assuma as lutas da sua vida, porque ser cristão é ser lutador. Ser cristão não é para acabar mole, não. Não é para gente mole, não. Por isso que cristão é por Deus honrado. Porque não é para aqueles que não têm garra. Ser cristão é ter garra. Porque que garra você precisa para andar na mesma maré que o mundo anda? Qual é a garra que você precisa? Qual é a garra que você precisa? Qual é a garra que você precisa para fazer as mesmas besteiras e loucuras que todo mundo está fazendo? Qual é a garra que você precisa? O que é que lhe diferencia, lhe torna você uma pessoa diferente? Se você faz exatamente o que todo mundo faz. O que torna você diferente é quando você assume e diz assim, há em mim, o Espírito Santo, uma força que é muito maior do que tudo isso. E se todo mundo vai com a maré, eu não vou com a maré. Porque eu creio em Deus que me fará mais do que vencedor. Amém? Amém. Deus vai te fazer isso. Glória a Deus. Por isso que ele chega assim, ele fez, olha, as obras da carne estão manifestas. Sabe, aquilo que é próprio de uma realidade decaída está manifesto. Vocês conhecem. Aí ele diz assim, ele começa de aspectos da sexualidade, eu não vou aprofundar aqui, porque senão é o tema, mas ele fala, por exemplo, de realidades ligadas à sexualidade, por exemplo, imoralidade sexual, né? A expressão de imoralidade sexual é porneia, de onde vem o nome pornografia, tá certo? Então, pornografia, prostituição, né? Aqui é a questão da sexualidade mesmo. Ele fala de impureza, aqui a referência à impureza, ela está ligado o termo bíblico original, ele é o mesmo termo que é usado para um pus, de uma ferida que está inflamada. A expressão que ele usa. Então ele diz a impureza, é como se você tivesse com a mente apodrecida. Então sua forma de ver é podre. Por exemplo, a sexualidade não é uma sexualidade limpa, em paz, uma sexualidade que glorifica o Senhor, como ela foi feita para ser. É uma sexualidade onde você vê que não há, você tem sujeira, você vê que tem algo diferente, que não é algo que traz gozo, contentamento, paz, tranquilidade, não é algo que faz isso. No fundo, há aquela semente de inquietação, aquela semente de que há algo que eu vivo que é distinto do que eu deveria viver. Então essa concepção. Ele fala de libertinagem. A libertinagem é quando você leva o prazer, aqui no aspecto sexual, leva o prazer e o simples prazer como a determinação da sua vida. Pouco importa o que qualquer um pensa, mesmo que esse um seja Deus. Quando a ideia da libertinagem, ele excede quaisquer limites,
e não importa, porque eu quero ceder a isto, essa ideia. Aí ele fala aqui sobre relação com Deus, ele fala idolatria e feitiçaria. Idolatria, quando eu boto qualquer coisa e qualquer pessoa no lugar de Deus. Tem pessoas que botam namorado no lugar de Deus. Tem pessoas que botam namorada no lugar de Deus. Sabe quando é? Por exemplo, o cara está namorando, aí a menina não quer ir para a igreja hoje, não vou para o culto. Não quero cultuar a Deus, eu quero ir para... Aí você vai. Isso é óbvio que é uma coisa besta, mas isso se evidencia em outras coisas da vida. A pessoa acabou o namoro e você acaba a vida junto com o namoro. Acabar a vida junto com o namoro quer dizer que ela era a razão da sua vida, pelo amor de Deus, que razão pobre. A razão da tua vida é alguém que não quer mais você, que coisa pobre. Você já percebeu como é insano? É insano, meu irmão. É insano. Não tem explicação. A razão de viver é alguém que não lhe ama. Você tem noção do que é isso? É alguém que te trocou. Você tem noção do que é isso? Que coisa louca. Então a razão da vida da gente é alguém que morreu por mim e por você. A razão da minha vida é alguém que não precisava de nada de mim, porque ele era Deus Todo-Poderoso, mas ele abriu mão, assumiu o meu lugar e me amou até a morte, e morte de cruz. Essa é a razão da minha vida. Amém? Pode deixar tudo, mas eu sei que o Senhor vai me sustentar. Brother, esta é a razão da tua vida. Pode o mundo te deixar, mas o Senhor nunca vai se esquecer. Até porque Ele mesmo diz, né? Ainda que a mãe se esqueça de um filho que ainda mama, eu jamais me esquecerei de vós. O Senhor nunca te esquece, nunca te esquece. Eis a razão da tua vida, faça dele a razão da tua vida. E aí você vai ver, pode tudo faltar, mas estando o Senhor presente, a graça dele te basta. Amém? A graça do Senhor te basta. Amém? Então, ele fala sobre idolatria, feitiçaria, né, que a expressão aqui de feitiçaria é manipulação espiritual. É manipulação, a ideia aqui de manipular expressões espirituais, forças espirituais. Isso é a ideia de feitiçaria. Aí ele traz todas as questões de âmbito social de relacionamento, porque a Bíblia diz assim, que o grande e maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ele começa a falar sobre uma série de coisas que violam isso. Ele fala sobre ódio, discórdia, né? Ciúme é a ideia de insegurança. A insegurança é de forma que aquilo que o outro vive, a partir do momento que o outro vive isso e eu não vivo, eu me sinto inferior. Então essa é a relação do ciúme. Toda pessoa ciumenta, escute, toda pessoa ciumenta é uma pessoa insegura. Toda ela, isso é um traço da personalidade. Toda pessoa ciumenta é alguém inseguro. Porque olha, pensa aqui na segunda situação, tá? Minha esposa está me ouvindo. Você acha que eu ia me envolver com alguém? Você acha que eu sou louco de me envolver com alguém, de querer construir um futuro com alguém, se eu acho que ela vai me trocar por outro? Meu irmão, fique lá, que eu vou cuidar de alguém que me ame. Pelo amor de Deus. Se você, meu irmão, se você se envolve com alguém e você acha que essa pessoa, na oportunidade que ela tiver, ela vai te trocar, vai te deixar, então o que é que você está fazendo com ela, cara? O que é que você está fazendo com ele, homem? Pelo amor de Deus. Solta esse troço. Agora, talvez o problema esteja em você. O problema está em você, no sentido que você é profundamente seguro, e você não reconhece o amor que alguém tem por você. Então, ou é porque a pessoa, realmente, se essa pessoa não merece sua confiança, deixa. Você vai dizer, que negócio louco é esse? Deixa. Agora, se você não consegue sentir-se amado, reconhecido amado, então o problema é você, tire isso do seu coração, porque isso vai adoecer seu relacionamento, vai adoecer o outro, que não tem nada a ver com essa história. Coitado que está namorando com você, está casado com você, entendeu? Então,
que o amor saudável, um amor sincero, genuíno, mas a gente Thaís, se bem que Thaís era meio ciumentozinho um pouquinho, depois passou. Tá? Thaís, eu? Não. Então, olha só, imagina a bronca que eu teria na minha vida, se a minha esposa fosse ciumenta. Com essa mania que eu tenho de abraçar todo mundo, beijar todo mundo, imagina. Todo mundo, às vezes, hoje não, porque eu estava querendo louvar, adorar, estava com tanta vontade de sentar aqui, fiquei aqui, fechei os olhos. Mas tem dia que eu estou ali recebendo todo mundo, dando abraço, dando beijo, levantando o povo, que eu gosto. Né? Eu gosto. Imagina se Thaís fosse uma pessoa que tivesse ciúme, era uma bronca no meu ministério. Uma bronca. Imagina se eu fosse ciumento Thaís. Thaís passou um tempo quando fazia especialização em São Paulo, que de 15 em 15 dias passava o final de semana inteiro em São Paulo. Sabe nem quando é que estava fazendo lá. Né? Quando a Thaís tinha loja em Campina, passava a semana toda quase em Campina. Qual seria, se eu fosse um cara que, qual a bronca que Thaís teria? Então, meu irmão, não é saudável, não é saudável. Eu louvo a Deus, porque Deus, né, nos uniu, graças a Deus. Viu? Então, tem um relacionamento saudável, querido. Saudável. Amém? Eu nem era para ficar falando, porque eu estou falando sobre o Espírito Santo. Eu estou falando sobre o Espírito Santo, então vamos lá. Né? Mas Deus manda, né? Fazer o quê? Então, ira, egoísmo, distensões, facções, velho, pronto, isso aí. Aí, olha aqui, embriaguez e orgias, em alguma glutonaria. Por que ele trocou a expressão orgia, glutonaria? Porque a ideia aqui é prazer desmedido de forma genérica. Prazer desmedido de forma genérica. A expressão usada anterior em relação à lascívia é especificamente para a sexualidade. Aqui é a incontinência genérica. É quando você é um cara que é o tipo da sociedade que a gente chama de hedonismo, hedonista. É uma sociedade que cultua prazer. O que é delimitador de legitimidade é o prazer. Preste atenção nisso. Preste atenção. Olha só. Por que a gente diz que essa sociedade é uma sociedade hedonista? Porque é uma sociedade que legitima o certo e o errado pelo prazer. Você já percebeu isso? A pergunta é: você se sente bem? Eu me sinto bem. Então pronto, pode fazer. Ou seja, o prazer é o que delimita o certo e o errado. Quando o prazer delimita o certo e o errado, não tem mais certo e errado. Esse é que é o problema. Não tem mais certo e errado. Porque é você que vai fazer o seu certo, é você que vai fazer o seu errado, porque o que vai delimitar é o seu prazer. Olha só, e aí, se a sociedade começar a trabalhar de que o certo e o errado é aquilo que lhe dá prazer ou não, então, meu irmão, se prepare, porque pedófilo, por exemplo, ele tem prazer na pedofilia. Tem prazer na pedofilia. E o sádico tem prazer no sadismo. Tem prazer. Então, se a sua concepção de o que é certo e errado é aquilo que lhe dá prazer ou não, primeiro, não haverá parâmetros, não haverá mais parâmetros. E você vai se deparar com uma realidade totalmente de distorção. Quer ver uma realidade destruída, uma sociedade anárquica, onde cada um faz aquilo que quer. Quando no livro de Juízes, o Senhor diz assim, que queria falar da libertinagem, da confusão, o problema que estava acontecendo no livro de Juízes, ele usa a expressão: cada um fazia o que lhe parecia certo aos próprios olhos. Isso é uma expressão que está lá no livro de Juízes para caracterizar uma sociedade que irrompeu em destruição. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E infelizmente essa é a realidade que a gente vive hoje. Cada um faz aquilo que é certo aos seus próprios olhos. E não se espantem se a realidade que vamos viver daqui para frente seja muito mais complicada do que a que nós já vivemos. Porque a que nós vivemos hoje é muito mais complicado do que era antes. E eu oro a Deus para que Deus abençoe meus filhos, oro a Deus para que Deus cuide dos meus filhos, porque se tudo continuar do jeito que está, vai ser um mundo muito complicado. Vai ser um mundo muito complicado. Só Deus sustentando, abençoando, fortalecendo. Por isso que quando eu coloquei o nome de Daniel inicialmente, quando nós conversávamos sobre isso, foi profetizando para a vida dele. Daniel foi alguém que decidiu não se corromper. Então, eis aí
com alguém que decidirá na vida não se corromper. No fundo, o que eu quero é que todos os meus filhos e todos vocês sejam Daniéis em uma geração corrupta. Amém, querido? Amém mesmo, não? Verdade? Então, olha só. Embriaguitalgia e coisas semelhantes. E aí, esse coisa semelhante e tudo que for ligado a isso. Tá certo? Aí, ele entra, onde eu deveria já ter entrado, na parte do fruto do Espírito. Onde entra na parte do fruto do Espírito. E aí, querido, eu tenho que falar nesse negócio. É o seguinte, a gente vive, presta atenção, a gente vive no mundo do espetáculo. É um mundo do espetáculo. É um mundo assim, de cores, é o mundo do visual, é o mundo onde cada vez mais nossos sentidos são aguçados e precisam ser aguçados. Preste atenção nisso aqui, preste atenção de verdade. Talvez eu estou sendo mais do que eu pensei ser, olha só. A gente vive uma realidade seguinte, a criança nasce hoje sendo despertada em seus sentidos logo cedo. Então, a pessoa, Daniel, novinho, ele já passava lá o dedão no iPad. Teve um dia que estava passando um negócio na televisão, eu acho que ele queria mudar alguma coisa, ele foi tocar na televisão. Porque o mundo dele é touch. O mundo dele é touch. Esse é o mundo dele. O mundo dele já é totalmente diferente, é despertado por isso. Então, cada vez mais vai gerando uma geração que ela precisa ver, ela precisa tocar, ela precisa sentir. Porque seus desejos, suas coisas já estão sendo aguçadas desde o início. Então, hoje, a gente é fruto um pouco disso. A gente está pegando um pouco disso. Então, tudo nosso tem que despertar. Tudo em nós tem que despertar. Prazeres e tal. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu não tenho nenhum problema de colocar esse troço aí. Ó. Não tem nenhum problema. Se eu pudesse, eu já disse a você, eu botava de ponta a ponta. Não tem um problema. Mas eu sei que isso aqui não é nada. Eu sei que isso não é nada. Nada. Sabe o que é isso aí? Nada. Porque no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu precisava de Jesus. Eu precisei de Jesus. Eu não precisava de nada disso. Nada disso. E ainda hoje, a gente não precisa de nada disso. Nada. Porque o que a gente precisa, sabe quem é? De Jesus. A gente precisa de Jesus. Agora, só que a gente é tão estimulado nisso. Tão estimulado, faz parte, vive esse mundo. E a gente quer isso para despertar na gente. Para despertar. E eu não sou tolo, eu sei disso. Então, eu sei que, por exemplo, fazer uma realidade de um culto jovem hoje. Um culto jovem, sem que em um povo que é despertado por isso, não colocar isso, eu estou sendo tolo, porque eu sei que se eu posso chamar a atenção de todos os meus, eu vou chamar. Agora eu vou chamar para Jesus, agora sabendo que não é nada, isso é porcaria. Cara com força, mas é porcaria. Cara com é porcaria. Porque é nada, isso aí não é nada, meu irmão, nada, porcaria, cara, nada. Entendeu? O que a gente precisa de Jesus. É isso que a gente precisa. Se puder usar isso, eu vou. Mas no meu coração, eu sei que é como se fosse assim, né, de todos os jeitos para chamar alguém para Jesus, eu vou fazer. Todos os jeitos. Se Deus der o recurso, eu vou fazer. Agora, nunca isso vai definir a essência do que eu quero de fazer da juventude, como pastor. Nunca vai definir a essência do que eu quero fazer para a juventude. Porque o que eu espero na juventude é que um dia, se tiver sem energia aqui, o cara louva, adora, sem ver ninguém, mas louva e adora. Exalta a Deus, porque o que eu e você precisa é de Jesus, amém? Jesus. Agora a gente é seduzido por isso, faz parte da questão da própria religiosidade atual. Porque o cara chega e não tem, essa coisa é como morgado, rapaz, coisa morgada, é tudo muito estático, estático parado.
Morgado. Você não está percebendo que você simplesmente é um produto de uma série de influências que existem sobre você, e você não capta isso, cara. Só que, eu estou dizendo que existe isso, mas que a gente pode se aproveitar disto para proclamar Jesus, mas isso nunca vai ser a essência, nunca vai ser a essência. Sempre a essência será Jesus. Pode faltar tudo isso, mas a minha nação que tivesse uma juventude firme e forte, falta tudo, brother, mas se Jesus estiver lá, o Espírito Santo estiver agindo, é isso que eu quero. Você sabe qual é o problema? Às vezes a gente quer o acessório e esquece o principal. O acessório e esquece o principal. Busca Jesus com luz, sem luz. Busca Jesus busca Jesus, velho. Busca Jesus. E não deixa que essas coisas perfunctórias, essas coisas de franjas lhe tirem aquilo que é realmente a essência da sua vida. Amém? Por causa disso, a gente vive também uma avaliação de santidade, presta atenção, uma avaliação de santidade através da espetacularização. Então o que acontece? O que é o cara santo? O cara santo, meu irmão, é o que dá cambalhota, salto solto, né? É a ideia da espetáculo. Você quer ver o poder. Você quer assistir o poder. Você quer que o poder seja evidente, seja claro. Sabe, você quer que as coisas transbordem, você quer ver isso. Você quer que isso desperte em você. E você vai chamando a atenção de que isso é o que define um santo ou não. É isso que define alguém cheio ou não. É como se prodígios, sabe, essas coisas, é que definisse a santidade de alguém, e não é. Não é. E nessa concepção da sociedade que está cheia disso, ela valoriza muito mais dons espetaculares do que fruto do Espírito Santo. E quando Jesus falou para conhecer os profetas, ele diz assim: você conhece os profetas pelo fruto. Uma pessoa santa, meu irmão, uma pessoa santa é alguém que vive integramente diante de Deus. Você sabe qual é o problema? A gente vive numa época que o cara pode ser mau caráter, mas se ele fizer e acontecer, chama atenção. E o cara que é íntegro, direito, homem santo, busca fazer a vontade de Deus, ele é esquecido em uma sociedade que só vê o espetáculo. Ele é esquecido dentro de uma sociedade que quer ver a coisa acontecer, mas que não admira mais homens de fé, homens íntegros, homens direitos, homens corretos, mulheres corretas. A minha oração, querido, é que você entenda isso de verdade. São pessoas que querem ser homens de Deus e mulheres de Deus, sem ser homens de bem e mulheres de bem. Você só é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você for um homem de bem, uma mulher de bem, uma pessoa íntegra, reta. E em alguém íntegro e reto, Deus opera e Deus age. Mas não age para satisfazer suas sensações. Age para o bem do corpo de Cristo, para abençoar aqueles que precisam. Então isso, querido, é que a gente precisa procurar. E para que você, até para não sair desse negócio só do discurso, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 5. Eu prometo que eu vou acabar. Depois de ver Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 24 e 2 Tessalonicenses 2. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 7. Todo mundo encontrou Mateus 7, versículo 15.
Mateus 7,15 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de pele de ovelha, mas dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecem pelo quê? Vocês reconhecem pelo quê? Frutos. Olha versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem entra no reino dos céus? Quem entra no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Deus, meu Pai, que está nos céus. Ou seja, alguém obediente, fiel. Esse é que vai entrar no reino dos céus. Porque preste atenção agora no 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, olha agora, não profetizamos em teu nome? Em teu nome, não é no nome de ídolos, não. Não profetizamos em teu nome? Não expulsamos, em teu nome, não expulsamos demônios? No nome dele. Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Muitos milagres? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Olha o que ele diz: e eu lhes direi, clara, aberta e diretamente: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Prodígios, milagres, expulsão de demônios, profecias. Preste atenção nisso. Mateus capítulo 24, Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus 24, versículo 24. Falando sobre fim dos tempos. Fim dos tempos. Diz assim: quem encontrou diz amém, encontrei. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. E vejam que eu os avisei antecipadamente. E aí, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, falando sobre o anticristo, presta atenção, falando sobre o anticristo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, com isso eu termino. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, olha o que a Bíblia diz. Então, está falando do finzinho mesmo. Quem encontrou, diz encontrei. Quem não encontrou, assiste, vê aí. Diz aí. Então será revelado o perverso, o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda deste perverso é segundo a ação de quem? É segundo a ação de quem? Satanás. Com o quê? Com todo poder. Ele não vai vir, é com todo poder mesmo. É com poder. Com todo poder. Com sinais e com maravilhas o quê? Enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano. Agora, olha só o versículo 13. Assim, não, quero ver o versículo 11, continua. Ele fará uso de todas as formas de engano, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que poderia salvar. O que poderia salvar? Amor e verdade. Era amor e verdade que pode salvar. Por essa razão, lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam em mentira, sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós não somos esse povo. Nós, por isso, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante uma obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Expressão de agir de Deus é santidade. Expressão de agir de Deus
é uma obra santificadora de alguém que entra nesse processo de santificação e confia, crê e é fiel à palavra. Isso é salvação. Nunca poder, milagres, maravilhas, foi referência necessária à ação de Deus. Agora escuta uma coisa, deixa eu dizer uma coisa a você. Eis aqui um pastor que crê na contemporaneidade dos dons, que os dons estão todos aí, dom de língua, dom de cura, dom de maravilhas. Eu creio que isto existe hoje, amém? Hoje, operando, vivamente operando na igreja. Creio de verdade nisso. Creio sim que alguém que foi convertido com o Senhor e ali foi selado pelo Espírito Santo, posteriormente pode ter sim preenchimentos maiores do Espírito e gerar nele momentos preciosos de Deus, onde ele pode derramar poder, onde pode derramar capacitação de novos dons. Creio clara e absolutamente nisso, e que nós devemos buscar isso sim. Creio profundamente nisso. Mas eu nunca vou me deixar seduzir só porque o cara fala língua, só porque o cara fala pereteté, só porque o cara faz... Não! Porque até mesmo o anticristo fará milagres, prodígios e maravilhas, ele será o anticristo. Até aquelas pessoas que fizeram em nome de Deus, e que Deus para eles dirá clara, aberta, diretamente: eu nunca os conheci. O que me encanta, querido, não é manifestação de coisa espetacular. O que me encanta é vida piedosa diante de Deus. Isso me encanta. O que me encanta é um homem ou mulher de Deus que não quer viver com mentiras. O que me encanta é um homem ou mulher de Deus que é honesto, que é sincero, que é verdadeiro, que vive aquela luta que eu estava falando para vocês, assim, de não pecar. Isto é que me encanta. O que mostra para mim se um homem ou uma mulher de Deus, uma pessoa no altar, firme. Você olha a vida dele, não é aquele lenga-lenga. Ora está na igreja, ora está fora da igreja, ora está com o Senhor, ora parece que nunca teve experiência com o Senhor. E quando está com Deus é poder, papai, quando está fora é porco. O que me encanta, meu irmão, um cara firme com Deus, uma menina firme com Deus, luta, batalha. Isto é alguém que tem uma relação com Deus. Isto é. E esta pessoa pode ser usada por Deus com prodígios, sinais, maravilhas e coisas espetaculares. Porque é o Espírito Santo Todo-Poderoso que, sendo derramado, faz coisas que nós sequer imaginamos. Mas não é o espetáculo. Não é o espetáculo. Não é a coisa que me chama a atenção. Me chama a atenção é vida no altar, firmeza, caráter. Isso é que é um homem e uma mulher de Deus. Seja isso. E o próprio Deus vai derramando sobre você unção, poder, autoridade. Vai fazendo coisas na sua vida que você nem imagina. Você vai tendo experiências com Deus muito maiores do que até o mesmo dia que você se converteu. Quando você vai vendo plenitudes e plenitudes do Espírito na sua vida. Eu creio isso de verdade. De verdade. Busque isso. Mas não se iluda e não seja atraído por uma mera sensibilidade do engano, de um poder sedutor, como o texto usa, de engano. Porque eu vejo tanta gente, com tanto rancor, com tanta decepção, porque às vezes ouviram pessoas assim, fazendo isso, que tinham um grande espetáculo, mas o dentro era corroído de iniquidade, não era alguém digno de pureza, não era alguém de vida íntegra, de vida honesta. E a minha oração, querido, e vocês sabem que eu gosto de uma coisa meio avivada, eu gosto de coisa meio avivada, mas eu não boto essa acima de vida íntegra com o Senhor. Que não haja, mas que as pessoas olhem para a juventude e digam: eis ali um povo íntegro, fiel à verdade. Agora, porque eu sei que o mesmo Deus que operou milagres ali, o mesmo Deus que usou com poder e autoridade aquela turma, se a gente for povo íntegro, se essa juventude for firme no Senhor, você vai ver, meu irmão, Deus operando poderosamente aqui entre a gente. Eu creio que, por que não?
milagres aqui. Por que não? Por que não milagres aqui? Derramamento poderoso do Espírito Santo. Por que não? Porque sendo curas aqui manifestam. Por que não? Se Deus é poderoso para fazer, e eu creio que Ele vai fazer, amém? Ele vai fazer, meu irmão. Agora, para fazer, e para que isso seja sincero, verdadeiro, não é espetáculo, é uma juventude fiel a Deus, firme, sincera, honesta, buscando a Deus. E o próprio Deus derramará de seu poder, para a evidência de todos. Eis ali um povo cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Amém mesmo? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, grandioso? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus. Eu nem entrei nos frutos, ó. Mas a gente entra depois. A gente fala. A minha oração, querido, de verdade é isso. Assim, minhas orações, como pastor de jovens e tal, é levantar uma juventude cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, que manifesta poder, coisa maravilhosa, mas acima de tudo, porque é uma juventude santa e íntegra, nos pés do Senhor. Viva isso, e você vai ver Deus agindo na sua vida, de verdade, amém? Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas cabeças. Pai querido, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que nós falamos, por tudo que nós, ó Deus, aqui pudemos ler da Tua Palavra. Eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nunca nos deixa, Senhor, ser enganados, nunca nos deixa, Senhor, ser seduzidos a ponto de esquecermos da verdade, nunca nos deixa, Senhor Jesus, sermos tão encantados por aquilo que é sensitivo, e esquecermos de assumir a nossa luta, a luta que há em cada um de nós de sermos santos, de não aceitar as obras da carne na nossa vida, de buscarmos o fruto do Espírito Santo, que as pessoas olhem para nós e vejam, eis ali homens íntegros, mulheres íntegras, jovens santos, pessoas diferentes em uma sociedade corrompida e cruel. E que também, ó Deus, pelo derramar do Teu Espírito Santo, cheio de poder, de unção, de autoridade, onde as nossas palavras possam produzir cura, o nosso toque produzir cura, as nossas palavras serem reveladoras daquilo que Teu Espírito Santo tem para a vida das pessoas, que sejamos demasiadamente cheios, plenamente cheios, tão cheios a ponto de transbordar e sem precisar sequer tocar em nós, já sinta um ar diferente, um aroma diferente, já sinta, ó Pai, algo diferente, o Espírito Santo de Deus. Levanta, Pai, em nome de Jesus, uma geração, ó Pai, que profetiza nesse país, uma geração que profetiza nessa cidade. Levanta, Pai. Levanta, Deus, uma geração, Pai, que olha para os amigos, olha para todos e assim, eles se entregarão a vida. Me usa, Senhor, me usa. Sacerdotes, com compaixão, ministros do Evangelho que não envergonham o reino, e que em nome de Jesus a Tua graça, o Teu poder e a Tua unção nos encha com poder e autoridade, Pai. Que aqui levante pessoas que falem línguas, levante pessoas, ó Pai, que interpretem, levante pessoas que curem, levante pessoas que profetizam, mas levanta todos para serem homens e mulheres de Deus, todos homens e mulheres que manifestam a Tua glória. Derrama, Deus, poder e autoridade sobre nós, e que Teu nome seja engrandecido em nosso meio. Nos despede debaixo da Tua paz, nos despede debaixo da Tua direção. Nos dá uma semana, amanhã um dia abençoado, na escola bíblica, no culto, uma semana cheia da Tua presença. Assim eu oro, te pedindo, nos abençoa, nos dá força para vencer os nossos conflitos, as nossas lutas, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que
Ó Deus, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um aqui, hoje, amanhã e sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.